Boa tarde, turma. Espero que todos estejam bem. Estamos aqui hoje para mais uma aula de ciências. Eu me chamo Maria Ohana Rodrigues. Na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre os níveis de organização dos seres vivos. Bom, turma, na aula passada a gente falou sobre as células, sobre os tipos de célula e falamos também que a célula é a unidade funcional da vida e que todos os seres vivos eles são compostos por células. Então, na aula de hoje, a gente vai dar continuidade falando sobre os níveis de organização dos seres vivos. Então, gente, os nossos objetivos da aula de hoje são entender os níveis de organização dos animais, entender os níveis de organização das plantas e compreender o funcionamento do sistema digestório. Os níveis de organização dos animais. As células dos organismos multicelulares se reúnem em grupos denominados tecidos. As células agrupadas em tecido desempenham funções específicas. Bom, gente, nos animais encontramos, entre outros, os tecidos musculares, que eles são responsáveis pelo movimento do corpo, e os tecidos de sustentação, que formam os ossos. Bom, gente, as células, várias células elas formam os tecidos, e o conjunto de tecidos formam os órgãos. Os órgãos formam sistemas, e o conjunto de sistemas, por exemplo, o sistema cardiovascular, sistema respiratório, sistema digestório, sistema endócrino, entre outros, formam o organismo. Os tecidos podem agrupar-se e formar um órgão. Um exemplo de órgão presente na maioria dos animais é o estômago, que é formado por várias camadas de tecido. Bom, gente, uma dessas camadas ela reveste e protege o estômago por dentro, além de produzir substâncias que realizam a digestão, denominadas enzimas digestivas. Outra camada ela é formada pelo tecido conjuntivo, contém vasos sanguíneos, e uma terceira formada pelo tecido muscular, que é capaz de se contrair e ajudar a misturar os alimentos com as substâncias que realizam a digestão. Como a gente pode estar observando aqui nessa imagem, que a gente tem o tecido epitelial, que atua na digestão, o tecido conjuntivo, que sustenta e dá elasticidade ao órgão, e o tecido muscular, que se contrai. Isso está mostrando o estômago de um mamífero, que no caso é o gato. Outro exemplo de órgão é a pele. A parte que você vê da nossa pele é formada por um tipo de tecido, a epiderme, um tipo de tecido epitelial. Sob a epiderme há outro tecido, a derme, um tipo de tecido conjuntivo. Além da derme, outros tipos de tecido conjuntivo são o tecido ósseo, nos ossos, e a cartilagem. Então, gente, a cartilagem ela é o tecido resistente e flexível encontrado, por exemplo, na orelha externa, no nariz e nas vias respiratórias. O sangue também ele é um tipo de tecido conjuntivo. Agora, nessa imagem, a gente pode observar o corte de uma pele e a gente consegue ver as camadas dessa pele, que é a epiderme, a derme, tecido adiposo. Um grupo de órgãos que trabalham em conjunto e de forma harmoniosa em funções semelhantes e específicas constitui um sistema. Bom, gente, como por exemplo a gente tem aqui o sistema cardiovascular, que é composto por o coração, pelas veias e pelo sangue, que é conduzido pelo corpo. Também podemos citar como exemplo o sistema digestório, que é composto por a boca, pelo esôfago, pelo estômago, pelo intestino e mais alguns órgãos associados às glândulas salivares, ao fígado e ao pâncreas, que são responsáveis pela digestão e absorção de alimentos. Na maioria dos organismos multicelulares, os níveis de organização são agrupados da seguinte forma: as células formam tecidos, que por sua vez formam órgãos. Os órgãos atuam em conjunto, formando sistemas que compõem um organismo. Bom, gente, nessa imagem a gente tem um exemplo de uma célula, que aqui tem a célula do tecido muscular estriado cardíaco. O conjunto dessas células vão formar o tecido, que é o tecido muscular estriado cardíaco. Esse tecido vai formar um órgão, que é o coração, e esse órgão vai formar o sistema, que é o sistema cardiovascular. E o conjunto desses sistemas, do sistema cardiovascular, sistema respiratório, sistema digestório, sistema endócrino, sistema urinário, vão formar o organismo.
que aqui temos no exemplo o macaco de cheiro. Bom, gente, vocês já devem ter percebido que nós precisamos de energia dos alimentos para poder se movimentar, realizar as demais tarefas do nosso dia a dia. As células que formam os nossos tecidos, órgãos e sistemas, elas precisam dessa energia para realizar suas funções. Então, gente, o processo de obtenção da energia dos alimentos, ele é chamado de respiração celular, o qual é realizado pela maioria dos seres vivos, como plantas, animais, algumas bactérias e fungos. A respiração celular, ela usa em geral a glicose, um tipo de açúcar, e o gás oxigênio, e produz gás carbônico e água, processo que libera energia para atividades do ser vivo. Bom, gente, a respiração celular, nós vimos na aula passada que tem uma organela dentro da célula que ela realiza a respiração celular, que é a mitocôndria. Bom, então a respiração celular vai ter a glicose mais o oxigênio, que vai formar o gás carbônico, mais água e mais energia, que é a necessária para nosso organismo. Os níveis de organização das plantas. As plantas são bem diferentes dos animais, mas elas também apresentam células organizadas que têm diferentes funções. Então, gente, embora as plantas elas não se locomovam e não se alimentem como os animais, elas realizam atividades e estabelecem relações com o ambiente. Nós vamos entender como as plantas realizam essas atividades. Fotossíntese e a organização das plantas. As plantas retiram água e sais minerais do solo pelas raízes. A água e sais minerais são levados até as folhas, que por sua vez retiram do ar o gás carbônico. O gás carbônico e a água são utilizados então para produzir açúcares por meio do processo conhecido como fotossíntese. Esses compostos eles farão parte do corpo da planta e podem ser usados para fornecer energia. Bom, gente, nesse processo as plantas elas produzem outro gás, que é o oxigênio, e ele é lançado no ambiente. E para realizar a transformação do gás carbônico e da água em açúcar e gás oxigênio, as plantas elas utilizam a energia do sol, que é capturada por uma substância da cor verde, a clorofila, presente nos cloroplastos das células vegetais. Bom, gente, nós vimos na aula passada que as células vegetais elas têm algumas organelas que são próprias delas, e uma delas é o cloroplasto. E as plantas elas realizam fotossíntese, como está mostrando nessa imagem. O gás e o oxigênio liberados pelos seres vivos fotossintetizantes, isto é, aqueles capazes de realizar fotossíntese, é utilizado na respiração celular por muitos seres vivos. Já o gás carbônico liberado na respiração celular é utilizado pelas plantas, algas e algumas bactérias na fotossíntese. Nessa imagem aqui, nós temos a água, ela é absorvida pelas raízes das plantas. As plantas elas usam o gás carbônico, a luz do sol e a água do solo na fotossíntese. Na fotossíntese são produzidos gás, oxigênio e açúcares que serão usados pelas plantas e pelos animais. E os animais e plantas usam oxigênio na respiração celular. Na maioria das plantas, as células também se organizam em tecidos, órgãos e sistemas, diferentemente dos animais, porém, que precisam ingerir outros seres vivos ou seus produtos para se nutrir. As plantas fazem fotossíntese. Bom, gente, como já foi falado, por isso, enquanto a maioria dos animais eles têm órgãos e sistemas que permitem movimentar e procurar alimento, as plantas elas não dependem do movimento para absorver nutrientes e energia. Boa parte do interior da folha, órgão dos vegetais, é preenchido por um tecido rico em células com clorofila, que realizam a fotossíntese. Esse tecido é chamado de parênquima clorofiliano. Muitas plantas elas são ainda cobertas por um sistema dérmico. Nesse sistema há, por exemplo, um tecido formado por células, que constitui a epiderme. Essa camada de células, gente, ela é coberta por uma cutícula que protege a planta e diminui a perda de água da folha para o ambiente. Então, gente, nessa imagem a gente tem um corte da folha e mostra as camadas, a epiderme,
os tecidos condutores da seiva e outros. Outro grupo de células forma os tecidos vasculares, que conduzem à seiva. Há dois tipos principais de tecidos que compõem o sistema vascular das plantas. Um deles transporta água e sais minerais retirados do solo pela raiz e pelo caule até as folhas, e o outro distribui os açúcares, produzidos principalmente nas folhas durante a fotossíntese, às demais células da planta. Enquanto a água e os sais minerais absorvidos formam a seiva do xilema, seiva mineral, os açúcares produzidos na fotossíntese formam a seiva do floema, seiva orgânica. Bom, gente, a seiva do xilema é levada por um conjunto de tubos, que partindo das raízes elas percorrem o caule, os ramos e chegam até as folhas. E a seiva do floema ela é transportada por outro conjunto de vasos para a planta toda, incluindo a raiz. Com os açúcares, a planta produz outras substâncias orgânicas. A raiz é um órgão que fixa o vegetal no solo e absorve a água e sais minerais. O caule sustenta as folhas e as mantém geralmente em posição elevada, o que possibilita a captação de luz necessária para a fotossíntese. Além disso, o caule leva os nutrientes produzidos principalmente nas folhas para toda a planta. Bom, gente, nessa imagem a gente pode ver o transporte de água e sais minerais, que é a seiva do xilema, e de açúcares, que é a seiva do floema, na planta. Gente, agora nós vamos começar a estudar os sistemas. Na aula de hoje a gente vai estudar o sistema digestório. Então, gente, o sistema digestório ele é responsável pela digestão dos alimentos e a absorção dos nutrientes. As glândulas salivares, por exemplo, elas lançam na boca saliva, líquido responsável por umedecer a comida e iniciar a digestão de determinados alimentos. O fígado, além de desempenhar inúmeras funções, produz um líquido, a bile, que facilita a digestão das gorduras. Outra glândula que produz uma secreção responsável pela digestão de vários tipos de alimentos é o pâncreas. Então, gente, a digestão ela permite que os nutrientes presentes nos alimentos atravessem a parede do tubo digestório e sejam absorvidos pelo sangue e levados até as células. Depois de passar pela boca e ser engolido, o alimento ele passa pela faringe e pelo esôfago e chega ao estômago, onde a digestão continua. Em seguida, é empurrado para o intestino delgado, que também atua na digestão do alimento e na absorção da maior parte dos nutrientes do alimento digerido. E na próxima etapa da digestão, o alimento chega ao intestino grosso, onde boa parte da água contida nos alimentos é absorvida pelo corpo e ocorre a formação das fezes, composta por tudo que não é digerido nem absorvido pelo nosso organismo. E as fezes são eliminadas pelo reto, que se abre no ânus. Aí aqui eu fiz um esquemazinho para vocês verem que vai no sistema digestório, depois de passar pela boca e ser engolido, o alimento ele vai passar pela faringe, depois pelo esôfago, pelo estômago, depois pelo intestino delgado e intestino grosso e vai ser eliminado pelo reto. Bom, gente, nessa imagem aqui a gente pode ver os principais órgãos do sistema digestório e as glândulas anexas, que elas auxiliam nos processos de digestão. Então, nessa imagem a gente pode observar os dentes, a boca, a língua, o esôfago, a faringe atrás das glândulas salivares, as glândulas salivares, o fígado, a vesícula biliar, o estômago, o pâncreas, o intestino delgado, o intestino grosso e o reto. Bom, gente, na aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham conseguido entender os níveis de organização dos seres vivos e também das plantas e também tenham entendido um pouco sobre o sistema digestório. Na próxima aula, a gente vai dar continuidade ao estudo desses sistemas. Então, a gente vai ver ainda o sistema respiratório, o sistema cardiovascular, sistema urinário e o sistema endócrino. Por hoje é isso. Um abraço e até a próxima aula.